Bem-vindos ao Beijo Barbário. A gente vai falar então sobre Mentiras, do autor Felipe Franco Munhoz. Bom, esse livro foi me dado pelo autor, ele me deu os 2 títulos que ele publicou pela editora Nós, o Mentiras e o Identidades. Eu acabei decidindo ler o Mentiras primeiro, porque ele é o primeiro que foi escrito, e segundo, porque me pareceu de uma narrativa mais simples. Muita gente me abordou dizendo, nossa, os livros do Felipe são bastante difíceis, e isso me deixou um pouco amedrontada. Mas depois eu percebi que a maior parte deles tinha lido Identidades e não Mentiras, então eu falei, tá, vou começar por ele, e se eu perceber que eu não tô entendendo nada, eu guardo e falo, ó, Felipe, mais pra frente eu leio o seu livro, não tá fácil. Mas aconteceu totalmente o contrário. Eu tava lendo nas minhas férias, então eu peguei um dia aqui sentada na piscina e eu, de repente, estava na página 100 e pouco, sendo que esse livro tem 200 páginas. Qual é a premissa, então, de Mentiras? Temos o protagonista que se chama Felipe, assim como o autor Felipe Franco Munhoz. Temos o interlocutor do Felipe, que é o Philip Roth, que também é o autor. E nós temos 2 mulheres, a Marina e a Thaís. Esse livro, ele é composto em sua totalidade de diálogos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou abrir uma página aleatória, tá vendo? São só diálogos. Em momento nenhum tem um capítulo explicativo. O que eu achei muito bacana é um recurso gráfico que a Nós encontrou pra mostrar quando começa um novo diálogo. Então, tá vendo que esse travessão se estende até o final da página? Isso significa que se iniciou um novo diálogo. Então, isso facilita na hora da leitura para que a gente não confunda os personagens. Fora isso, as alternâncias são sempre entre Philip Roth e uma das mulheres. Então não fica difícil para a gente perceber o que está acontecendo. As 2 mulheres são 2 mulheres muito diferentes. Então as próprias características, as vozes que o Felipe deu a cada uma delas acabam fazendo o papel de divisor dessas águas para a gente. Mas essa parte é só a superficial do romance do Felipe. O que acontece é... Agora toda vez que eu falar Felipe, eu vou estar falando do personagem, tá, gente? Vamos fazer esse combinado. O Felipe conversa com o Roth sobre como escrever a sua ficção. Desde o começo fica muito claro que esse Roth é um homem que sabe que ele mesmo faz parte da ficção do Felipe. Então o Roth o tempo todo fala assim, você quer comer tal coisa? Peça, esse café é seu, vai ter tudo o que você quiser. O que é muito curioso, né? Porque ele mostra o tempo todo a consciência da metalinguagem que o Felipe tá usando de colocá-lo dentro desse romance. Ao mesmo tempo, o Felipe disse que durante o dia ele passa os dias com o Roth, então nesse café, e as noites com as amantes, né? E aí ele diz que transcreve, quando chega em casa, os diálogos das amantes e apresenta pro Roth no café do dia seguinte. E eles debatem coisas sobre isso. No começo, o debate é muito mais da linguagem, de como será feito. Então tem um momento que eu me recordo que o Felipe fala, e se eu decidir parar de usar pontuação? E quando você olha esse próprio trecho em que ele tá falando isso, perde as pontuações. Então isso é muito bacana. Em outro momento, ele começa a tentar usar uma linguagem menos coloquial e começar a usar um se pra, né, umas contrações. E nesse momento, quando ele fala de fazer isso, começa a acontecer. Então a gente vê meio que um Felipe brincando de Deus, né? Então ele vai falando e isso vai se materializando no romance dele. Com o tempo, a gente começa a perceber que as conversas entre Felipe e Roth acabam se dando mais no âmbito do material, mais no âmbito do conteúdo mesmo. O que essas mulheres disseram e o que o Felipe disse pra elas. O livro se chama Mentiras e não é à toa. O Felipe mente pro Philip Roth, o Felipe mente para as amantes, o Felipe mente pra gente, ele mente pra todo mundo. E mesmo quando ele não tá mentindo, a gente fica se perguntando se a gente pode confiar, se aquilo é verdade. Então, o Felipe fala que decide virar judeu, assim, e aí ele começa a deixar a barba crescer, a usar um chapéu, e ele vai contando histórias. Só que assim, ele conta pra gente, por exemplo, que a Thaís circuncidou ele no Natal com um bisturi, com sei lá qual foi o instrumento. Mas em momento nenhum a gente pode comprovar isso. Sabe, a gente vê uma conversa dele da Thaís falando sobre a circuncisão, que foi ele que copiou. Então ele pode ter manipulado de qualquer forma. Depois ele conversa com o Roth, mas o Roth não vê se ele tá circuncidado. Então isso pode ser mentira, a gente nunca vai saber quais elementos que o Felipe trouxe pra gente são realidades dentro do romance e quais são mentiras.
Então, dentro daquele romance, será que o Felipe, o narrador, realmente se circuncidou? Ou será que ele mentiu a respeito disso? E para aumentar toda essa questão de metalinguagem, para criar uma outra camada, que é a camada da autoficção, a gente tem o fato de que se você assistir a entrevistas do autor agora, o Felipe Franco Munhoz, você vai ver que muitas coisas que o Felipe, narrador, diz são coisas da vida do autor. Então, que ele tinha problemas de respiração, se não me engano, e foi morar em São Vicente, na praia, porque tinha um ar melhor, que a família dele se mudou. Então, ele vai contando certos detalhes que a gente não sabe se o Felipe está jogando ali pra gente se identificar com ele, se ele tá usando meias verdades. A gente fica todo o livro nessa questão de aonde e por quê e pra quem o Felipe tá mentindo. Mas eu acho que é bom pontuar que a parte mais chata, assim, eu acho que esse é o tipo de pergunta que eu ficaria muito chateada se um jornalista fizesse, assim, pro Felipe. Tipo, não, mas é verdade tal coisa a seu respeito, né? Porque eu acho que o limite da autoficção, talvez, seja que a gente não se preocupe se isso é verdade na vida do autor. E eu acho que o Felipe faz isso com grande inteligência. É uma astúcia muito grande que ele tem aqui de jogar fatos biográficos dele nessa história, porque transforma, de certa forma, o narrador dele em alguém mais crível. Porque a gente sabe que o Felipe é uma pessoa de verdade. A gente tende a acreditar mais nele do que em um personagem. Então, ele joga com isso, ele joga com os nossos sentimentos. Nada aqui nesse livro me parece por acaso. Muito claro que, assim, um autor sempre pensa na totalidade de sua obra. Mas eu acho que muitas vezes é fácil um autor colocar coisas que não precisariam estar ali. E eu acho que a medida do Felipe é muito boa, sabe? O tempo todo, a sensação que eu tinha, além do livro, era a de que eu tava num grande jogo. De que o Felipe fazia uma brincadeira aqui, uma ali, e eu tinha que sacar quais eram. Era tipo um grande bingo, assim, sabe? Você pegou quando isso aconteceu, você pegou quando aquilo aconteceu. E todas as vezes que isso acontecia, eu ria, porque eu falava, eu sei o que você fez aí. Tipo, eu tô vendo como você tá manipulando essa leitura, sabe? O que você tá levando pro leitor. E eu acho que uma das grandes questões também de quem lê esse livro é que, como eu nunca li nada do Philip Roth. E isso era uma preocupação minha no começo. Não se preocupem, realmente não é necessário que você conheça o Philip Roth. Eu acho que basicamente você saber que ele é um cara, tipo, muito excêntrico já basta pra você compreender que basicamente é isso. É claro que leitores de Philip Roth podem me dizer, eu não achei que o modo como o Felipe criou o Roth ali é um bom jeito de ter criado o Roth. Mas aí não cabe a mim dizer, porque eu não li. O que eu acho interessante é que o Roth é uma pessoa bastante ácida, e eu acho que isso contrapõe bem, porque ele fala grandes verdades pro Felipe. O Felipe é obrigado a confrontar algumas verdades em um livro chamado Mentiras, então acho que é um bom contraponto, foi uma boa escolha de interlocutor que o Felipe, autor, escolheu. Ou o Felipe, narrador, né? Não sei de quem partiu a decisão. Mas, enfim, eu acho que, apesar disso, não tem grandes problemas você não conhecer o Roth. Talvez se você conhecer, você vai pegar algumas referências de alguns textos. Eu acredito muito que o Felipe tenha colocado diversos deles aqui durante essa leitura e que eu não fui capaz de pegá-los. Uma parte em específico que eu gosto muito é no final. Tem um prólogo aqui curtíssimo, mas que é a única vez que tem um diálogo em que o Felipe não participa, que é um diálogo entre a Thaís e o Philip Roth. E esse diálogo é o diálogo em que o Philip Roth tenta explicar pra Thaís que ela faz parte da ficção do Felipe e que porque acabou o livro ela não existe mais. Cara, esse diálogo pra mim é sensacional, assim. Eu tava lendo de boca aberta e dando risada, assim, porque eu era incapaz de imaginar como chegou essa ideia na cabeça do Felipe. Eu acho que de alguma forma é um romance que ele nos deixa muito mais empolgados intelectualmente do que emocionalmente. O Felipe, ele realmente gosta da Marina. Isso fica bastante, tipo, ficou bastante forte, né? Ele até dá a entender que ele perde um pouco da razão por causa da emoção que ele sente de se encontrar com ela. Mas eu acho que esse é o livro que, tipo, ele não muda a sua vida porque você se emociona, você chora com ele. Mas ele é impressionante, né? No quesito do fazer literário. Eu achei isso muito massa. Fazia muito tempo que eu não lia um livro como esse. Uma outra coisa, assim, uma questão que é um defeito pra mim, mas não é necessariamente um defeito na qualidade do livro.
o Felipe, ele usa muitas referências literárias, né? Então ele fala do Saramago, ele fala do Kundera, né? Em alguns momentos eu gostei, quando ele fala do Kundera, por exemplo, é uma paixão minha que eu não vou largar nunca. Mas a gente não pode deixar de esquecer que esse autor é um homem branco e que todas as pessoas, todas as referências que ele faz são a homens brancos. Isso me deixa um pouquinho cansado, assim. Essa é a parte que me dá um pouquinho de preguiça intelectual, sabe? Porque eu gosto muito de pegar as referências, mas ele literalmente fala o nome das pessoas. Então ele fala, eu queria fazer como Hemingway tal coisa, ou eu queria ser tão boa em tal coisa quanto o Saramago. E legal que ele nos mostra as aspirações dele, os desejos e as intenções deles em muitas partes. Mas eu acho que quando essas pessoas tentam fazer essa forma de mostrar referências, e eu só vejo um tipo de referência, que é tipo o homem europeu branco, que basicamente faz a mesma coisa, isso me acaba me parecendo mais pobre do que rico intelectualmente. Acho que essa é a minha maior crítica ao livro, então eu acho que foi por isso que eu gostei tanto, né? Acabei dando 5 estrelas e já indiquei pra muita gente, já convenci uma galera aí a ler, e quem sabe, se tudo der certo, em setembro eu vou ler o Identidades e aí eu trago pra vocês a resenha também. Eu queria finalizar lendo um trecho, ele é um pouquinho grande, aqui estourou a luz, droga. Eu queria ler pra vocês um trecho, ele é um pouquinho grande, então eu vou pedir pra vocês que vocês se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, e eu vou finalizar, então, esse vídeo lendo esse trecho. Isso aqui é uma conversa entre o Felipe e a Thaís, e ela diz assim: então a felicidade verdadeira, ser uma advogada boa, uma pessoa boa, querer quebrar recordes sexuais, desejo esquecer o passado, e você? Eu? Desejo largar a redação publicitária e tornar-me escritora, ganhar o Nobel de Literatura, apresentar uma comédia inédita para a Rainha Elizabeth e sua corte, voar em uma Copa Rubro com Fidel Castro, atentado suicida, casar-me em Paris nas águas do Sena em um barquinho impressionista pintado por Claude Monet, beber 100 garrafas de Veuve Clicquot roubado, e desejo encontrar meu rosto contorcido por Van Gogh, um rosto jamais vendido, conceber guilhotinas no livro de Charles Dickens, salvar A. Frank, tornar-me judeu ortodoxo e assassinar Joseph Goebbels, Adolf Hitler e Riefenstahl. Vingança. Morar novamente na amada Riviera. Distinguir pela sonoridade os instrumentos de uma orquestra sinfônica. Distinguir-me na Orquestra Filarmônica de Berlim. Primeiríssimo Stradivarius. Improvisar pentatônicas na guitarra havaiana. Conversar com minha estátua, homenagem de proporção natural, na Riviera de São Lourenço. Interpretar Hamlet, Romeu e Lady Macbeth, juntos. Corresponder-me desde a puberdade com James Joyce, temática maior. Visão embaçada e mulheres angelicais. Publicar nossa correspondência secreta. Corresponder-me desde a puberdade com Anne Barnacle. Temática censurada. Publicar nossas correspondências secretas. Abusar dos mais castos decassílabos. Sussurrar com a linguagem de ouro. Desejo copular em uma sala de espelhos. Futebol, ver o Corinthians campeão invicto da Taça Libertadores da América. Beisebol, entender o beisebol. E o glamour do beisebol. Entender São Paulo. Aprender o alfabeto cirílico na marra, escutando S. Rachmaninoff. Tomar um porre homérico entre as colunas do Partenon. Fugir de hospícios de segurança máxima e ser analisado por Sigmund Freud. Ser analisado por Sigmund Freud após a cópula espelhada. Plantar um campo africano de girassóis. Arrancar fôlego dos leitores. Observar do Great Palace Hotel, Veneza. Afundar e afundar e afundar com Veneza. Afogando uma autobiografia razoável.